Tudo bom? Beleza? Gente, seguinte, algumas pessoas têm me perguntado a respeito de como se manter firme, como se manter constante durante esse período, né, de coronavírus. As pessoas não estão podendo ir para as igrejas, né, ninguém está podendo cultuar e algumas pessoas têm se sentindo fria, né, algumas pessoas têm se sentindo como se isso estivessem afastando um pouco elas de Deus. Eu quero citar para vocês aqui alguns pequenos exemplos dentro da Bíblia a respeito de como a gente pode lidar com isso. O primeiro ponto que eu quero falar para você é que a igreja ela é primordial para a nossa saúde espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, mas a igreja ela não é a base desse relacionamento. A igreja de Atos ela cresceu não porque ela estava dentro dos templos, mas porque ela estava dentro das casas. Ela cresceu porque ela se reunia dentro de casa. E você dentro da sua casa, sem você poder se reunir na igreja com as pessoas no culto, você pode fazer um culto a Deus dentro da tua casa. Então já vou te dar a primeira dica, faz um culto dentro da tua casa, você e a tua família. Você não precisa pregar eloquentemente, você não precisa ter conhecimentos de comentários bíblicos, né? Muito a fundo, você precisa se reunir, fazer uma oração, fazer uma adoração a Deus dentro da tua própria casa. Isso já vai te ajudar, isso já vai te fortalecer muito, né? Um outro exemplo do que eu quero falar é de Paulo. Paulo viveu grande parte do seu ministério no qual ele estava preso, né? Ele estava em cadeias e dentro dessas cadeias onde ele estava, ele não podia ter contato com muitas pessoas. Alguns dos seus discípulos, algumas pessoas que eram mais próximas a ele, ia visitar a ele e através dessas pessoas ele ia mandando cartas para outras pessoas. Então Paulo ainda assim, dentro da cadeia, dentro da prisão, ele estava ajudando pessoas. Paulo ainda dentro da prisão, ele estava enviando cartas, ele estava discipulando pessoas, né? Tanto que nós temos aí algumas cartas, das quais foram escritas por Paulo quando ele estava preso, Éfeso, a carta de Filipenses, Colossenses, Filemão. Todas essas cartas foram escritas quando Paulo estava preso. Então isso mostra que o fato de Paulo não poder estar na igreja em si não condiz com o fato de que ele não pudesse cultuar a Deus onde ele estava. Um outro exemplo em Atos 16 ao 34, que vai falar de Paulo e Silas quando eles estavam presos. E ali dentro da cadeia eles começaram a orar, ali dentro da cadeia eles começaram a adorar a Deus. E a Bíblia vai dizer que houve um terremoto, as portas da cadeia se abriram, as correntes que estavam prendendo os presos se soltaram e eles tiveram ali naquele momento uma possibilidade de sair da cadeia. Mas ainda assim ele permaneceu lá. Né? E Paulo ele não estava podendo cultuar a Deus dentro das igrejas, ele estava dentro de uma prisão. Um outro ponto que eu quero falar para vocês é em Atos capítulo 21. Paulo ele vai levado como preso diante das autoridades, diante dos fariseus e saduceus, né, em Atos. E ali ele vai levado como para ser julgado. Ele prega a palavra na região e depois ele é levado para ser julgado por essas pessoas. Em Atos 22 ele começa um processo de julgamento diante do povo. Ele pede para poder ir diante do povo em Atos 22 e ali ele começa a falar com as pessoas. Ele pega aquela oportunidade em que tem muita gente reunida e que ele não pode estar pregando da maneira como ele convinha, mas ele pega aquela oportunidade. Tinha muita gente ali para açoitá-lo, muita gente para poder pedir a morte dele, e ainda assim ele foi lá e compartilhou o testemunho de vida dele. Ele foi lá e compartilhou o testemunho da conversão dele em Atos 22. E logo depois que tudo isso aconteceu, Paulo foi levado a um novo julgamento diante das autoridades, ao ponto dele ser julgado pelos fariseus. Ele foi julgado junto com os saduceus. Ele criou vou falar uma estratégia ali diante dos saduceus e dos fariseus, do qual ele pediu para ser julgado pelo imperador. E ele foi levado diante dos governadores, todos os governadores da época, ao ponto dele chegar ao imperador, né, e ser julgado pelo próprio imperador. E quando ele estava para ser julgado pelo próprio imperador, ele ainda compartilhou do seu testemunho com o imperador. E no final dessa conversa, o imperador fala para ele: você quer que em tão pouco tempo eu seja assim cristão como você? E Paulo diz para ele: não queria que em tão pouco tempo você fosse cristão como eu, mas eu queria que todos pudessem ser assim como eu sou.
adquirirem a salvação, adquirirem uma verdadeira vida com Deus. E isso você pode viver aonde você estiver. Então leve isso para a tua vida, viva o Evangelho. O coronavírus não é algo que vai te impedir, né? As adversidades que estão surgindo não é algo que vai te impedir. Hoje você tem N ferramentas para você poder falar de Jesus. Então comece a propagar o Evangelho. Entenda que você é um tempo que você tem que usar isso como um artifício, como um tempo propício para você começar a propagar o Evangelho. Comece fazendo culto dentro da tua casa, comece compartilhando em redes sociais palavras, comece a fazer vídeo. Se você não tem, né, toda essa desenvoltura para gravar vídeos, começa fazendo textos com uma imagem bem legal. Mas esse é um tempo propício, esse é um tempo que você pode usar ele como um artifício para propagar o nome de Jesus. Então aproveita, a hora é agora, esse é o tempo, aproveita o que está acontecendo. As pessoas não podem estar em culto, mas você pode cultuar a Deus na tua casa. As pessoas não vão poder te encontrar na rua para você falar de Jesus, mas você pode falar de Jesus nas tuas redes sociais. Eu quero te deixar esse gatilho, começa a fazer isso agora. Beleza? Valeu, até mais, um abraço.